Oi, pessoal, vamos para mais uma leitura, agora um pouco mais entrosada, com a sintonia de tirar essas cartas, talvez um pouco mais à vontade. Eu espero que a experiência, para quem veja, consequentemente, também seja mais agradável, né? Na última leitura a gente veio conversando muito sobre como curar o passado, né? Como entender o processo de cura do passado e principalmente como ser uma nova versão de si, com base em todo esse entendimento. Vamos ver se a gente tem uma continuação dessa energia ou se a gente vem para uma energia nova. Vou passar meu oráculo aqui na vela para a gente mudar de energia. Vamos lá. Oráculo dos animais, que mensagem a gente tem? Então a gente tem devagar e sempre se vence a corrida. Espírito da tartaruga, número 62. O que a gente pode desenvolver com esse pensamento? A ansiedade, ela não auxilia em nada, né? Isso daí eu acredito que eu não preciso nem falar para a gente saber. Mas o processo de verdadeiramente entender o tempo, entender o processo das coisas, ele é uma missão bem complexa, bem completa. Bom, eu tive que dar um pause por conta do meu gato, que ele fica miando, desesperado. Mas, voltando, essa energia de ir com calma nas coisas, ela é muito importante, porque as maiores coisas da nossa vida, elas demandam tempo, e às vezes é chato pra caramba esperar. Mas isso vai fazer parte da vida, né? E se a gente não entender isso, a gente vai continuar sofrendo. A gente vai continuar aprisionado em um jeito de ficar tão maçante, né, as coisas de acontecerem, que acaba virando angústia, né? A angústia, ela vem da espera exacerbada, mas esperando o quê, né? A fundo. A vida acontecendo na frente dos nossos olhos, né? O tempo todo ela ali 100% disponível, e a gente tão amarrado com algumas questões, com alguns desejos, com alguns anseios, que a gente vai passando 1, 2, 10 anos e quando a gente vê, a gente não viveu, né? A gente às vezes julga, porque a gente julga, né? A gente olha com um olhar às vezes nocivo para pessoas, por exemplo, que um exemplo muito, né, muito padrão, essa pessoa ela vive em função de se aposentar. Todo mundo já se deparou com essa história na vida. Poxa, passou a vida toda esperando isso, depois faleceu ou infelizmente teve uma doença e não aproveitou nada. E aí todo mundo, tá vendo? Por isso que tem que viver. Mas aí quando tá com questões menores, a gente também não faz, né? A gente fica angustiado, a gente fica numa luta eterna, porque não tá bom agora, porque quando vai tá bom é quando eu tiver isso, porque eu não tenho ainda. E a vida passando, né? Mas vamos tentar aprofundar, ver o que a gente tem um pouquinho mais para falar sobre esse devagar e sempre se vence a corrida. Então a gente tem um 4 de ouros, mais uma por favor, um rei de copas, rainha de espadas, eu pedi uma, mas quiseram vir duas, né? Aqui a gente fala da vontade insana, né, de ter um complemento na vida. Isso pode ser uma pessoa ou então
um equilíbrio interno, tá? Mas isso envolve energias, né? Energia yin e energia yang. Então, isso se manifesta na nossa vida em diversas ocasiões, não só quando a gente se relaciona com pessoas, isso pode estar presente na natureza, isso pode estar presente com animais, por exemplo, até animais domésticos, né? Nosso gato, nosso cachorro. E também internamente dentro da gente, assim como a ambiguidade das energias dentro de qualquer ser vivo, e às vezes não também, mas enfim. Essas duas vertentes da energia, né? Onde uma guarda e a outra exerce. Então, esse devagar e sempre, ele pode vir trazendo a mensagem pra gente desse equilíbrio emocional, esse domínio das emoções, ou esse saber falar muito bem sobre as emoções, que abre caminhos, tá? Às vezes, quando a gente consegue ser sincero e honesto na nossa vida, com as pessoas principalmente, do que a gente quer, sabe? Às vezes a gente se sente mal por falar de algumas maneiras, a gente se sente, vamos colocar assim, meio maduro demais, né? Muito maduro. Nossa, como assim? Que comunicação é séria, né? É sobre o que eu quero e tal. A gente às vezes causa um desconforto. Mas essa é uma maneira de se comunicar muito especial. Isso aí traz tanta clareza, né? Se a gente tivesse a possibilidade de sempre ter vivido assim, isso é um aprendizado, né? É um aprendizado de longo prazo e dá sempre para se aperfeiçoar mais. Mas a gente talvez já viesse com o mínimo desse senso, né? A gente evitaria muito desgaste e às vezes teria menos demora, né? Até menos dessa demora que a gente estava comentando, para não gerar tanta ansiedade, porque isso sana dúvidas a um nível tão profundo, né? Quando a gente tem uma comunicação verdadeira, quando a gente sabe com clareza a informação da outra pessoa, isso encurta os processos, né? Mas muitas vezes a gente não tem essa comunicação tão assertiva e a gente também não recebe isso do outro por conta dos apegos, né? Então é muito difícil abrir mão de alguns anseios nossos, de algumas coisas que a gente não quer soltar, porque a gente tem medo que depois daquilo não tem nada melhor, ou não vai ter maior, ou qual que é a garantia que eu tenho, então eu não vou soltar, né? Então a gente fica ali preso amargamente num jeito de ser e a situação não muda. Isso definitivamente não é interessante para ninguém, né? E nesse caso aqui, se for junto com uma outra pessoa, não é interessante viver essa dinâmica. É interessante trazer clareza na mente, talvez ser até um pouco mais racional, mas eu sinto uma energia de fraternidade aqui, porque ao mesmo tempo que a gente tem muita lógica, a gente tem energias emocionais bem interessantes, bem fortes, né? Que é o As de Copas e o Rei de Ouros. Então, eu vou tentar clarificar esse As de Copas, primeiramente, para a gente entender. Clarificou o Rei de Ouros, beleza. Então, agora o As de Copas. Veio duas cartas. Deixa eu virar aqui pra gente entender. Tá. Esse Rei de Copas, ele tá falando pra gente do nosso retiro individual, né? Do nosso momento de estar sozinho e estar cuidando das nossas emoções. Diz sobre o entendimento da longa caminhada que a gente já tem de vida e a bagagem que a gente carrega para conseguir fazer justiça em relação a alguns sentimentos que a gente teve. Então, por isso que essa rainha e esse rei de espadas estão guardando esse as de copas, né? Porque eu tenho o as de copas e essas duas energias ao redor dela, que é a rainha e o rei de espadas. Essa energia mental, ela tá meio que zelando por essa emoção, porque de alguma maneira, ser mais lógico agora nesse momento tem suas vantagens, né? Porque um caminho foi percorrido para alcançar essa maturidade emocional. Então, honestamente, não é sobre ser frio, mas é sobre ser inteligente, né? Verdadeiramente inteligente, cuidando de si,
cuidando da sua energia e da sua disposição a se abrir para as emoções. Isso daqui não é algo para dizer para que a gente se feche, tá bom? Mas eu acho que é entendível que as coisas têm que ser feitas com equilíbrio, porque a gente estava falando de energia yin e yang, né? E não tanto a céu nem tanto ao mar. A gente tem uma mudança real de momento de vida, né? A gente tem uma volta dentro de um mundo, a volta dentro de um ciclo maior, um ciclo... Deixa eu clarificar para eu entender. A gente tem... Nossa, gente, a gente tem 3 reis na mesa. A energia Yang, ela tá muito presente. O que essa energia Yang tá querendo falar pra gente? Clarifica pra mim, por favor. Estruturas. Clarifica o diálogo. Tá. Isso aqui é uma super transmutação de um bloqueio emocional, né? Para extinguir um pouco alguma indecisão muito profunda. Aparentemente essa leitura aqui não vai ter como ser muito breve, a gente vai ter que mergulhar aqui em uma emoção, porque acho que ela não vai trazer uma resposta tão rápida pra gente. Eu queria tentar tirar uma carta aqui de um outro oráculo que eu tenho, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu vou sortear assim. Imersão e intuição. Falei pra vocês que é bem profundo. Cortou meu vídeo de novo, né? Eu acho que bloqueei a minha tela que ele para de gravar, vou ter que mudar esse time depois, então não sei de onde que eu parei. Mas o que eu queria agora para finalizar a leitura é trazer a finalização, né, disso aqui, desse processo, e de forma positiva e abraçando os acontecimentos de forma leve, que é a minha intenção de mensagem aqui, que a gente possa fazer isso, né? Porque de pesado, assim, já basta, né? Porque as coisas às vezes são difíceis. Por que a gente vai ser difícil com a gente, né? Com a nossa mente. Mensagem final, por gentileza. Mais uma. Última. Que delícia. A gente tem o espírito, o astral trabalhando dentro de nós, a gente trabalhando com isso para seguir em frente, subir uma escada, né? Avançar um degrau, chegar mais próximo ao que a gente julga de iluminação, não um super ser humano. Iluminação em relação ao pensamento que a gente tem agora, uma limitação mental que a gente possa ter agora, né? Esse equilíbrio da mente que a gente estava buscando, desse yin yang interno, dessa mente mais analítica, olhando para o coração, revendo como que as coisas acontecem. Não tem problema amar diferente, não tem problema ver o amor diferente, que a gente viu quando a gente era criança, adolescente, porque a gente tinha uma percepção, às vezes, moldada pelo entorno que a gente vivia, né? Só um minuto. Então, é entender que a gente não tem necessidade de viver ainda dessa maneira, seguir de uma maneira até mais impulsiva, mas com mais gás, né? Porém, em direção a uma estrutura sólida, né? Uma estrutura de diversão. Quando a gente está sólido, a gente abre mais as portas para se divertir. Quando a gente está tenso, a gente não consegue aproveitar de uma maneira tão tranquila, né? Que nem quando a gente tem fatores reais na vida, né? Tá com pouco dinheiro, tá com a casa desarrumada, saiu para dar um rolê, né? Então, são fatos externos, assim, que às vezes não dão uma base tão sólida pra gente. Isso aí é um fato real, tá? Mas pode ser fatos internos, problemas, né? Questões que não estão tão ajustadas, que
que fazem essa base ficar meio mole, a gente não consegue aproveitar da melhor maneira. Mas a gente busca isso então, se não tá buscando, vamos começar a buscar, se tá buscando, que maravilha, esse é o caminho. Rápido, tá? Vai que vai, mete a cara, né? Vamos meter a cara, vamos acender o fogo, a chama do me sinto estável, me sinto bem com o que eu tenho hoje, né? Não vou esperar o amanhã para trazer esse ideal para a Terra, né? Para a gente se desapegar de um ideal que já foi moldado em algum momento, mas não está servindo muito, então a gente pode e deve mudar. Cada um sabe, né, dentro de si, o que já não serve mais, né? Às vezes é uma coisa super pequenininha. Às vezes é uma coisa do tipo assim, nossa, eu fico muito negativo durante o dia, eu fico achando sempre que, eu tenho que fazer isso, ou a maneira que eu tô fazendo não tá certa, ou, eu não tenho isso, então não vai funcionar. Isso daí, deixa pra lá, né? É sobre isso que a gente tá falando, pra deixar pra lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu agradeço. Um beijo pra todos. Desejo o melhor pra vocês hoje e sempre.